Olá, pessoal. Pessoal, bom dia, boa tarde. Eu estou dando bom dia porque eu estou gravando essa aula aqui, né? Na parte da manhã. Bom, é o seguinte. A nossa aula de ontem, segunda-feira, não foi possível por conta de uma manutenção na rede elétrica, né? Uma manutenção na rede elétrica e aí não foi possível acontecer a aula ao vivo, via Meet. Mas aí, conforme eu anunciei que estaria enviando uma videoaula do conteúdo, né? E aqui está, certo? Na aula anterior, na aula de segunda-feira, vocês lembram que eu passei para vocês um exercício diagnóstico sobre substantivos. Eu passei aquele exercício com a finalidade de perceber o nível de vocês em relação ao conteúdo, o conhecimento prévio de vocês em relação ao conteúdo. E o que eu pude perceber é que vocês, né, têm um bom conhecimento sobre este conteúdo substantivo. Até porque já foi estudado no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino médio, né? E aqui no segundo ano nós vamos começar, né, fazendo aqui um estudo, né, um aprofundamento sobre esse conteúdo que é muito importante, né, para os nossos estudos, para o nosso conhecimento, que é o substantivo. Substantivo é uma classe de palavras, né? E aí é a classe gramatical de palavras variáveis. Tudo que tem nome, tudo que recebe um nome, seja o que for, receber um nome é um substantivo, certo? É um substantivo. E aí um ser, os seres, um local, um objeto, um lugar, tudo que recebe o nome é considerado um substantivo, certo? Então, assim, como diz aí, ó, é a classe gramatical de palavras variáveis. Ou seja, por que nós afirmamos que é uma classe de palavras variáveis? Quando se diz variáveis, é porque são palavras que sofrem variação, que sofrem flexão, uma palavra que é modificada, certo? Uma palavra que é modificada, certo? Então, assim, por exemplo, existem as palavras variáveis e existem as palavras invariáveis. As palavras variáveis, como eu já disse, são as palavras que sofrem modificação, as palavras que podem ser alteradas. E as palavras invariáveis são aquelas que não sofrem alteração, que não são modificadas. Aí assim, ó, além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares. Nome de lugar, nome de um sentimento, nome de estados, ações, qualidades, tudo isso que recebe nome é considerado um substantivo, certo? Então vamos passando aqui, a gente vai lá na frente ver a questão aí das palavras variáveis, né? E as palavras invariáveis. Aí nós temos aqui a classificação dos substantivos, certo? Classificação dos substantivos. Substantivos se classificam em substantivos comuns e próprios, substantivos concretos e abstratos, substantivos coletivos. A gente vai ver agora cada um, né, desses substantivos. Substantivos comuns, próprios, concretos e abstratos. E aí o substantivo coletivo. Olha, o substantivo comum.
que é o substantivo comum, gente? Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie, de forma genérica. Ou seja, o substantivo comum, ele dá nome a seres que pertencem a uma espécie. Para vocês entenderem melhor, vamos ver aqui a questão aqui um exemplo aqui, ó. Cidade. Cidade é um nome que a gente dá, né, aos lugares que são cidades. Só que aí, dentro de cidade, dentro dessa espécie de substantivos, eu tenho, cada cidade tem um nome diferente. Eu tenho a cidade de Croatá, Guaraciaba do Norte, Ipueiras, Ipu, Tianguá. Cada lugar desse aí recebe um nome diferente, mas que todos são cidades, né? Cada lugar desse aí é uma cidade, certo? Então, é uma espécie de substantivo, né, cidade, mas que aí dentro dessa espécie existem nomes diferentes. Cada cidade tem um nome, recebe um nome diferente, certo? Da mesma forma, país. Lá na frente, ó, você tem país. É uma espécie, né, de nome, mas que assim, cada país recebe um nome diferente. Brasil, Estados Unidos, China, são países, mas que aí cada um recebe um nome diferente. E aí eles pertencem a uma espécie de substantivo que é o país, né? Então isso entra na classificação dos substantivos comuns. Aí, da mesma forma, menino, homem, mulher, cachorro, certo?